Nós estamos na sala dos professores do CETEC. O primeiro professor que chegou, eu vim para cá para esperar os professores, porque ontem foi a aplicação da nossa prova do Ministério Público e eu vim para cá para esperar a chegada dos nossos professores para a gente bater um papo descontraído, um papo que interessa a todos vocês que prestaram o concurso ontem. Então o professor Fábio foi o professor que trabalhou no CETEC e também em outras escolas preparatórias para concursos públicos com a disciplina de administração. E eu ouvi um zum na internet, eu ouvi um ruído na internet, que a administração foi puxada. E agora o Fábio aqui, quando chegou, nós começamos a conversar e ele me disse, não. O que foi passado tá lá, e não foi muito difícil. Fábio, tua avaliação sobre a prova? Bom, pessoal, em primeiro lugar, gostaria de dizer a vocês que foi uma prova extremamente tranquila. Efetivamente caíram todos os pontos que nós destacamos nos nossos encontros. Vamos analisar questão por questão, Paulo. Valeu. A questão 41, que inicia com o ciclo PDCA. Vocês vão se lembrar que quando foi exposto o tema Ferramentas da Qualidade, eu destacava que o ciclo PDCA era a principal ferramenta de qualidade e com certeza ela iria cair. Lembre que as alternativas, elas trazem justamente o ponto que eu destacava, ou seja, o que acontece em cada um dos quadrantes. Uma questão extremamente tranquila. A questão 42... Qual a alternativa que tu marcaria na 41? Paulo, a questão 41, ela trata especificamente do P de planejamento. Então, nessa questão, o candidato tinha que ter o quê? A identificação do que ocorre no planejamento, na execução, na checagem e na ação corretiva. Nós podemos identificar aqui, a priori, sim, claro. Não posso dizer que é o gabarito oficial, mas claro, a mais próxima seria a letra E. A que trata da identificação das alternativas, análise dos riscos, levantamento de custos e plano de ação. Também fica próxima a C, que traz a identificação do problema, observação, análise para descrever as causas e o plano de ação. Mas observem, esse comentário é extremamente a priori. Nós não podemos dizer que é o gabarito oficial, porque vai muito da interpretação que a banca vai fazer acerca do tema exposto. Então, assim, a priori, a mais plausível, a mais correta é a letra E de Equador. Também ficaria a C. A C, entre uma e outra. Não sairia de C e E. A priori não, porque a alternativa A, ela trata de plano alternativo. Sim. E não existe plano alternativo no PDCA. A B, ela trata de planejamento financeiro. Não é só o planejamento financeiro que se dá no P. São todos os níveis de planejamento. A C é uma que está encabeçando a nossa expectativa. Ela até, na sua construção, ela é meio semelhante a E, né? Exatamente. Eles buscaram ali, o candidato tinha que ter aqui o discernimento de identificar que é o P de planejamento, ou seja, a primeira etapa que faz o ciclo rodar. Então, se nós analisarmos as questões, as alternativas, a E é a que mais se aproxima. A C também, mas observa que na C eles tratam ali a análise para descrever as causas. Fica meio vago. Quer dizer, é uma questão típica de PDCA, como principal ferramenta da qualidade. Espetáculo. 42, Fábio. Na 42 nós nos deparamos com uma outra questão de ferramentas da qualidade, que trata da identificação da causa para a solução de um problema. Bom, nessa questão aqui, a banca está querendo identificar se vocês dominam quais são as ferramentas de qualidade que são aplicadas para o alcance da excelência organizacional. Então a banca te traz o 5W2H, na alternativa A, os 5S, o fluxograma, Pareto e 5 porquês. Observa que o fluxograma
é uma ferramenta utilizada para descrever processo. E a banca está te pedindo a utilização da causa para um problema se tornar mais fácil com a utilização desta ferramenta. Então, mais uma vez, nós podemos ficar aqui entre a alternativa A, 5W2H, descarta A, porque eles colocaram 5N e é 5W, então a A não é. Programa 5S também não pode ser a resposta, em virtude que é uma ferramenta de qualidade que trata mais com o aspecto comportamental do indivíduo dentro da organização. Pega ratão aqui então, Fábio. Exatamente. Letra A, botando 5N ao invés não de colocar Não é 5N, é 5W. Então até quando tu falou 5W, eu olhei aqui, cara, até olhei da tua... 5W2H. Tá. Não existe 5N, Não então. existe. É 5W2H. Plano de ação, planejamento feito em nível operacional. Fluxograma descreve processo. Diagrama de Pareto é a alternativa mais próxima. Por quê? Porque Pareto nos dá a ideia de priorização. Poucos vitais, muitos triviais. Através do diagrama de Pareto, nós conseguimos identificar o que é mais prioritário para o encaminhamento da solução do problema. Mas também a banca nos traz na alternativa E os 5 porquês, que no meu entendimento seria a resposta correta da questão. Haja visto o fato que os 5 porquês ele isola a causa raiz do problema, o que contempla o comando da questão. Achar a verdadeira causa para um problema. Observa que à medida que nós identificamos o porquê, do porquê, do porquê, do porquê e do porquê, nós isolamos a causa raiz do problema. Então aqui mais uma vez ficamos entre a D, possivelmente, e a alternativa E, que é o que responde o comando da questão. Mas lembrem-se, na prova de administração vai muito do entendimento da banca sobre a aplicação da ferramenta. Então nós poderíamos dizer que na 42 a letra E. A letra E. A letra E. Mas há a possibilidade da banca se apaixonar pela letra D. Pelo Pareto em virtude do postulado básico dele. Certo. Poucos vitais, muitos triviais. Certo. 43. Na 43, nós nos deparamos aqui com uma questão que trata do tema que nós iniciamos a disciplina, que é a questão dos paradigmas. Observem que nós temos paradigma mecanicista, a visão tradicional da administração, totalmente ultrapassada, e a visão sistêmica, que é o paradigma que os órgãos públicos hoje no Brasil adotam, ou seja, a busca pela efetividade. Nessa questão, a banca pede para que haja o preenchimento das lacunas. Então, observem bem, na letra A banca nos traz a estrutura, a visão, os modelos, conceitos, razão e ambiente. Observa que nessa questão aqui, nós não temos evidenciado o pensamento sistêmico. Por quê? A palavra estrutura. A palavra estrutura, para ser empregada em administração, deve evidenciar qual paradigma de estrutura está se referindo. Se é o paradigma mecanicista ou sistêmico. A B, que é a mais provável, nos traz a ideia das etapas de identificação da identidade organizacional de uma empresa. Ou seja, como é que tu identifica a identidade de uma empresa? Definindo a sua missão, o porquê que ela existe, onde ela quer chegar, a visão, a lógica dos valores, que são os princípios que fazem com que a empresa alcance a sua missão, a cultura organizacional, que é efetivamente a personalidade da empresa, ou seja, o conjunto de crenças, de valores, de hábitos e costumes, e o contexto. Por quê? Observa que a banca nos traz ali, constitui um complicado
contexto no qual as pessoas trabalham e se relacionam nas organizações. Por que o contexto é mais adequado? Porque a palavra contexto nos aproxima da visão sistêmica, do relativismo. Então, no meu entendimento, a alternativa B é a que mais se aproxima do gabarito oficial. A 44 é uma grande surpresa. Eu recebi alguns e-mails de alunos que disseram: poxa, Fábio, tu deu essa questão em aula. E é verdade. A questão 44, ela está claramente evidenciada no nosso material e devidamente explicada em sala de aula. Por quê? Porque é uma questão que trata dos níveis de planejamento. Então, bastava se lembrar que nós temos planejamento estratégico de longo prazo, extremamente sintético, o planejamento tático, que faz a tradução do estratégico para o operacional, e o operacional, letra C. Pergunta: o que caracteriza o planejamento operacional? Exatamente, essa questão foi dada... Ele é genérico e analítico. Nas nossas listas de... Essa não tinha como errar? Não tinha. Essa aqui foi uma... Assim como a 42, que tu elimina de cara a letra A em virtude do 5N2H, certo, a 44 foi dada. Que beleza, né? Essa aqui está na nossa lista de exercício, está na exposição do conteúdo em sala de aula e está no nosso material. Exatamente igual. Essa questão foi retirada do livro que eu sempre indico para vocês, e que aqui no CETEC nós disponibilizamos em formato PDF, que é o livro do Paludo, que é o clássico de administração para concursos no Brasil. Exatamente igual. A banca foi lá no livro, fez um Ctrl+C, Ctrl+V e colocou como questão. Beleza. 45, Fábio. A 45 foi exposta no nosso primeiro encontro, quando analisamos o processo administrativo. Lembre-se, nós estudamos o planejamento e a organização. Na organização, nós estudamos as estruturas organizacionais. Observa, os requisitos do desenho organizacional. O que a banca está querendo ver aqui? Para que haja o desenho da estrutura, quais são os requisitos necessários? Ou seja, o que a empresa precisa ter para estabelecer um desenho organizacional. Observa que na alternativa A nós temos estrutura básica, mecanismos de operação e decisão e mecanismos de coordenação. É uma possível alternativa, porque o pega-ratão da questão foi trazer na letra B a estrutura matricial. Não. A estrutura matricial é um tipo de estrutura organizacional moderna, sistêmica, mas que não responde... é um requisito. Exatamente, não é um Paulo. requisito. Aí Isso. é que está. É uma questão de interpretação. Certo. Então a B tu elimina. Assim como a C. Porque na C, se na B eles te trazem a visão sistêmica, na B eles estão te trazendo a visão mecânica, estrutura piramidal, que é um modelo totalmente ultrapassado. Na D, nós temos estrutura do projeto, mecanismos de operação, mecanismos de programação e mecanismos de integração. Qual é o problema que eu identifico na alternativa B? D, Dinamarca, estrutura do projeto. Porque estrutura de projeto é um modelo sistêmico que não responde os requisitos do desenho organizacional. Alternativa E, estrutura básica. O que é a estrutura básica? É como vai se dar o agrupamento de pessoas e áreas dentro da organização, os mecanismos de projeção. Aqui é que eu identifico um possível problema, Paulo, porque nota, em todas as questões, tirando a 44, até agora que nós estamos analisando, nós sempre vamos ficar com duas. Nota que o comando da questão te diz os requisitos do desenho, ou seja, para que haja
a formulação da estrutura organizacional. O que é necessário? Projeção? Não. Porque mecanismo de projeção é lá em análise de cenário, que não contempla o comando. Eu iria na alternativa A, de Argentina. Isso aí. 46. A 46 foi um outro presente que a banca nos dá. Vocês se lembram que quando nós estudamos gestão de projetos, eu falava especificamente no guia PMBOK. Observa que é uma questão que trata especificamente do que nós comentamos em sala de aula. Nota: o controle da qualidade na gestão de projetos é fundamental para a consecução dos objetivos e metas estabelecidas. O guia PMBOK considera 3 aspectos básicos na qualidade na administração de projetos. Aqui o que a banca nos traz? A ideia das áreas de conhecimento de um projeto a partir da visão do guia. No nosso material, nós temos descrito efetivamente o que compete a cada uma dessas áreas. Nessa questão, a banca te traz uma delas, que é a área de conhecimento de qualidade. Então, olhem bem. Na letra A, planejamento das ações, garantia da programação e controle de risco. Controle de risco está lá na área de conhecimento de risco. Elimina A. Na B, os parâmetros de qualidade, a garantia dos programas e o controle dos sistemas. Possível resposta. Na C, planejamento da qualidade, garantia da qualidade. Nota que a C se aproxima muito mais do comando da questão, que a questão está tratando, do que a B. Mas, conforme eu disse, nós estamos fazendo esse comentário a partir da teoria. Vai da interpretação que a banca vai estabelecer a partir da questão dada. Na D, descarta em virtude de ser planejamento financeiro. Não temos na área de qualidade esta ideia. Por quê? Porque existe uma área de qualidade que trata dessa questão de orçamentação, que é a área de custos. Planejamento da qualidade, garantia dos sistemas e controle da programação. Aqui está o problema da E. Então, eu identifico como possível resposta a mais clara letra C, Canadá. C, Canadá. Isso aí. 47, Fábio. A 47, outra questão de gestão de projetos. Aqui nós temos que nos lembrar quando eu tratava do tripé de um projeto. Observe. Então foi presente também? Não chega a ser um presente por causa do pega-ratão. Tá. Tem um grande pega-ratão aqui. Num projeto, qual a ferramenta mais utilizada para o detalhamento do escopo? Observa. Escopo, tempo e custo, tripé de um projeto. O que é o escopo de um projeto? Sua coluna vertebral. Lembram que eu falava que é no escopo que se dá a estrutura analítica de projeto. O candidato menos atento iria marcar a letra E. Direto. Mas a resposta é a letra A. Porque observa, num projeto a ferramenta mais utilizada para o detalhamento do escopo é o gráfico de Gantt. A B, a C e a D elimina sem pestanejar. Ficamos com a A e com a E. A E é a estrutura analítica do projeto, ou seja, a coluna vertebral dele, dentro do escopo, porque é no escopo que nós desenhamos todo o projeto. E a A está perguntando, está trazendo a ferramenta. Então, essa questão aqui, ela cabe um recurso. Haja vista o fato que a letra A responde qual a ferramenta. Sim. Mas aí traz a estrutura analítica de projeto, ou seja, a coluna vertebral. Não é uma ferramenta.
Aí é que está. Nós temos que nos ater ao termo empregado pela banca. Ferramenta. Essa questão ela merece um cuidado. Bom, se a banca, digamos, quando publicar o gabarito, colocar a letra A, fica mais difícil de conseguir o recurso, correto? Sim. Muito mais fácil de fundamentar o recurso se eles trouxerem a letra E. Por que a gente pode recursar a letra E? Em virtude da palavra ferramenta. Porque estrutura analítica não é uma ferramenta. Entendi. Então, essa posição, para a gente poder passar para o nosso pessoal, vale também para aquelas outras questões onde a gente acenou duas. Estou apontando uma assim, bom, essa aqui muito mais possível, a outra pode ser. Exatamente. Então, se a banca vier com aquela que tu disseste muito mais possível, tranquilo, vai faltar argumentação para recurso, pelo menos convincente. Exatamente. Forte. Agora, se ela vier com a outra, deixa contigo que tu vai colocar Paulo, os recursos. A única questão assim que eu observei na prova não foi uma prova difícil. Sim. Foi uma prova que todos os temas estão no edital e a gente trabalhou em sala de aula. O que eu notei na prova foi a elaboração dos comandos das questões. O comando da questão aqui, em um exemplo a 47, te leva para dois lados. E é isso que a gente discutia sempre em sala de aula. 48 foi literalmente uma grande surpresa. Por quê? Na 48, a banca nos solicita. A gestão acontece com base num conjunto de 4 competências essenciais, pessoais, que são essenciais para o bom desempenho da organização. Aqui, pessoal, poderia haver uma confusão entre as competências gerenciais. Mas nota, a 48 é uma questão de administração de recursos humanos, gestão de pessoas. Que fica bem claro a alternativa A como resposta. As competências gerenciais, coordenação, interativas e sociais. O pega-ratão. O que a banca apresenta na letra E? Negociais, conceituais, relacionais e transacionais. A letra E é sistêmica, pura, em virtude da proposta de transação, de relação e de habilidade conceitual que o gestor tem que ter. Já foge da competência pessoal. Exatamente. Então, mais uma questão, A ou E. A questão 49, essa sim, pessoal, essa foi dada. Vocês se lembram quando nós analisamos as competências gerenciais de CAT-SCAN, conceituais, técnicas e humanas? Uma questão que trata especificamente de um ponto que evidencia quais são as habilidades que um gestor tem que ter na consecução das suas atividades, conceitual, técnica e humana. Letra A. Nós temos ali conhecimento geral, habilidade para enfrentar situações de risco e transacional. Observa que a habilidade para enfrentar situações de risco não se evidencia claramente dentro da habilidade técnica, porque esta proposição se configura tanto no nível estratégico quanto no operacional. Ela engloba toda a empresa. Então a gente descarta. B. Conhecimento integrado, habilidade de concentrar a atenção e habilidade motivacional. Também descarta. Na C. Conhecimento específico, habilidade para enfrentar estresse e habilidade para resolver crises. Notem que esta questão, essa alternativa aqui, ela nos traz uma visão mecânica. E as habilidades conceituais de CATS e CAN são sistêmicas. D. Conhecimento técnico, habilidade para solução de problemas e tomada de soluções e habilidades interpessoais. Alternativa D. Observa que está subentendido a habilidade conceitual, técnica e humana. E a 50
é uma outra questão de processo administrativo. De forma geral, são 4 tipos de estrutura administrativa nos quais os projetos são realizados. Então, bastava se lembrar aqui daquele nosso mapa conceitual que nós desenhávamos em aula, onde são evidenciadas as estruturas formais, tradicionais, modernas e inovativas. Letra A, funcional, projetizada, matricial e híbrida. Letra B, matricial horizontal descarta, não existe. Curvilínea, muito menos. Na C, piramidal, por projetos, múltipla, aqui está o erro. Subordinação múltipla é uma caracterização da estrutura matricial. Então, descarta a alternativa C por causa desta identificação. Na D, a piramidal. Piramidal não é projetiva, porque projetiva é sistêmica e piramidal é lá nas tradicionais. No modelo voltado à eficiência e eficácia, totalmente ultrapassado. Na E, o mesmo motivo. Tradicional, horizontal, matricial e por áreas. Então, o que nos contempla, questão 50, alternativa A. Letra A, de Alemanha. Letra A. Especificamente, pessoal, aquilo que nós discutimos no nosso último encontro é praxe, processo administrativo e dentro de processo, planejamento, organização. Aqui me trouxe uma surpresa o fato de nós termos 2 questões sobre organização administrativa, a 50 e a questão 45. Gestão de processos, nós não identificamos, a banca nos trouxe gestão de projetos, 2 questões. Gestão de pessoas, uma questão fácil. E ferramentas da qualidade. O candidato tinha que ter em mente, Paulo, claro, aquele raciocínio que a gente discute em sala de aula, a separação da visão mecanicista da visão sistêmica. Por quê? O serviço público brasileiro hoje, no que tange ao seu olhar administrativo, ele está baseado no gerencialismo. As organizações públicas, elas devem prestar um serviço de excelência para a sociedade. Nesse preceito, o que os órgãos públicos buscam? Um servidor sistêmico e não mecanicista. E as questões todas tratam dessa ideia. Elas buscaram avaliar o quê? O quão sistêmico o futuro servidor do Ministério é e o quão mecanicista ele ainda traz. Então, no meu entendimento, foi uma prova muito tranquila, algumas surpresas pela ênfase dada a determinados pontos, e especificamente essas questões que nos trazem 2 alternativas que cabem a um determinado recurso. Isso aí. Falando dos recursos, a nossa tradição, o Fábio sabe disso, é depois de publicado o edital, o gabarito, aí então os professores analisam o gabarito da banca e oferecem uma sugestão de razões recursais, a gente coloca no site, que vocês podem adotar como suas para impetrar o competente recurso. Mas antes tem que esperar o gabarito. É o nosso trabalho aqui, né, Paulo? É isso. A gente está aqui não para fazer vocês passarem na prova. Nós estamos aqui para colocar vocês entre os primeiros. Porque não adianta passar. Exatamente. Tem que estar bem classificado. E para estar bem classificado, vocês têm que ter o quê? Domínio daquilo que fizeram. E o nosso trabalho é dar essa retaguarda a eles. Beleza. Fábio, muito obrigado. Eu sei que tu veio correndo para cá, que nós chamamos agora há pouco para dar esse retorno para os nossos alunos. Né? Muito obrigado. Mas mesmo, que isso. Certo? E, pessoal, é isso aí. E vem mais. Em seguida, outros professores chegarão na sala dos professores e nós iremos também conversar sobre a nossa prova de ontem do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Uma boa sorte a todos e mais uma vez, não se esqueçam, estou à disposição de todos
pelo e-mail. Vários e-mails que eu recebo, sempre é dado o retorno esperado. Uma boa sorte para todos vocês. Obrigado, Fábio.